Nessa aula, a gente vai falar agora sobre um outro ponto que é muito interessante de ser analisado e por via das dúvidas dá bastante defeito em aparelhos de smartphone, que é a linha USB-ID. A linha USB-ID, pessoal, essa linha aqui, ó, que ela vem aqui, ó, do pino 4 aqui, ó, vamos seguir aqui com uma seta, passa por esse resistor aqui, ó, o R7012, sai aqui do outro lado do resistor e vem aqui, ó, para o pininho aqui USB-ID, que assim vai lá para o nosso IFPMIC. Daqui para frente ele vai para o nosso IFPMIC. E se a gente prestar atenção, pessoal, a gente tem um outro componente aqui, ó, que também está ligado nele, ó, que é esse diodo aqui, ó. É um diodo bidirecional, como vocês podem ver, ó, ele tem uma setinha aqui para um lado e a setinha para o outro lado. Esse diodo aqui, pessoal, ele nada mais é do que uma proteção contra uma descarga de eletricidade estática. Então é para isso que ele serve aqui. Qualquer descarga de eletricidade estática que tiver nessa linha aqui, USB-ID, esse diodo aqui se incumbe de eliminar ela. A linha USB-ID é uma linha que vem lá do IFPMIC rumo ao conector de carga. Isso mesmo, pessoal. Perceberam a diferença? A gente vem estudando sobre manutenção de smartphone por aí e a gente vê muitos técnicos ensinando justamente o contrário, dizendo que o pino USB-ID é para reconhecer quando é conectado um carregador do smartphone no conector de carga. Só que na realidade, esse pino aqui, como eu falei, vem uma tensão do IFPMIC para o conector de carga. E se a gente analisar também, a gente pegar um cabo USB, por exemplo, a gente vai perceber que nele só tem 4 fios, que vai aqui para o pino 1, que é o positivo. A gente tem o negativo aqui, ó, que está ligado aqui, nesse ponto. Ou seja, o preto e o vermelho. O negativo aqui é o preto, em cima o vermelho. E a gente tem os pinos do meio, que são de dados, que são as linhas de comunicação entre o computador e o smartphone, por exemplo. Que no caso aqui está representado aqui pelo pino 2 e pelo pino 3. E se a gente prestar mais atenção ainda, a gente vai perceber que o pino USB-ID está sobrando, ou seja, não tem nenhum fio dentro do conector de carga que venha a ser conectado aqui para poder mandar essa informação para o IFPMIC, para poder o IFPMIC identificar se o conector foi carregado. O que acontece aqui, pessoal, é que esse pino aqui, ó, USB-ID, ele é utilizado aqui nessa linha aqui, ó, vocês podem ver, ele é utilizado para a parte de JTAG. JTAG é o tipo de conexão que é utilizada para estar instalando software na placa do smartphone, na memória do smartphone, por exemplo. É utilizado o JTAG, que você compra em box, tem as boxes que vem com as conexões JTAGs que você solda na placa ou que você conecta o cabozinho USB na entrada. E esses cabos sim, eles vêm com algumas diferenças do cabo USB comum. Então é para isso que serve o pino USB-ID. E claro, né, você deve estar se perguntando, mas Paulo, se o pino USB-ID não identifica quando o carregador é conectado no conector de carga, quem é que vai identificar? E eu falo para vocês que nesse modelo de smartphone aqui, ó, quem identifica aqui é justamente o pino positivo aqui, ó. Quando você conecta o carregador no conector de carga, esse pino aqui, ó, pino 1, que no caso é o positivo, vai passar por essa linha, por essa bobina aqui, e vai aqui, ó, VBus underline F underline 50 5P0 vai direto para o IFPMIC. Então quando essa tensão chega lá no IFPMIC, aí ele identifica, opa, conectar um carregador. Então é por aqui que é feita essa identificação. E um defeito característico dessa linha USB-ID é, por exemplo, quando ela entra em curto, por exemplo. Quando ela entra em curto, o smartphone pode carregar lento, dependendo do smartphone, ou pode nem carregar. Então às vezes a gente pega muito smartphone que a gente coloca o carregador no conector de carga, e aí o smartphone começa a carregar ali, daqui a pouco ele zera a carga, ou ele fica carregando bem baixinho, o consumo de corrente bem baixinho. Isso pode ser algum problema nessa linha aqui, que o USB-ID que a gente está comentando. Pode ser o que? Pode ser curto, pode ser oxidação, pode ser um componente alterado. Então tudo isso pode dar esse problema de carga lenta no smartphone, uma oxidação. Às vezes a gente comenta que na manutenção, só quem entra em curto ou quem dá algum tipo de fuga é quem está em paralelo. Tecnicamente sim, mas na prática a gente sabe que existe a questão da oxidação também. Então, por exemplo, eu tenho esse resistor aqui, ó, esse resistorzinho aqui que está passando por aqui.
Se cair uma oxidação aqui nele, de tal forma que essa oxidação ela venha escorrer por aqui, ó, e se ligar ao terra, ou seja, por aqui vai passar uma circulação de corrente para o terra. Ou seja, o componente ele não está em curso e nem está ligado em paralelo, mas essa oxidação que entrou aqui, que caiu aqui, ela está fazendo com que circule algum tipo de corrente aqui para o terra. E isso vai fazer com que vá haver uma fuga de corrente nessa linha aqui, em cima de um componente que está ligado em série. Então eu acho importante que a gente saiba que os componentes que estão em paralelo, realmente, eles tecnicamente são os que vão dar fuga de corrente, são os que vão entrar em curto. Por quê? Porque um lado dele está ligado no terra. Então ele é mais fácil de acontecer isso. Mas a gente não pode esquecer na nossa mente que também uma oxidação ela pode dar uma fuga de corrente em um componente que está ligado em série. Caso ela esteja tocando em um lado do componente e escorrendo para a parte do terra. Vai dar uma fuga de corrente, como a gente falou. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau.